Ricardo Jorge Pinto, muito boa tarde. Juntas-te a esta edição a partir dos estúdios do Porto, como de resto é habitual. Como vimos, a pressão sobre José Sócrates intensificou-se nos últimos dias com declarações das mais altas figuras do partido, incluindo o líder do PS e também Primeiro-Ministro. Era uma estratégia concertada, na tua opinião, para retirar o chamado elefante da sala por alturas do Congresso, a tempo de não interferir num conclave socialista? É verdade, havia um elefante que já esteve presente nos dois últimos congressos e ameaçava voltar para este congresso no final do mês de maio. E é um embaraço inevitável, quer aquilo que envolve as acusações a José Sócrates, quer também agora as suspeitas sobre Manuel Pinho. O Primeiro-Ministro tem razão num aspecto. Do ponto de vista da substância, não houve nenhuma alteração no Partido Socialista. A separação de poderes entre a política e a justiça esteve desde o primeiro momento e mantém-se agora. Houve foi uma alteração no discurso, e nós sabemos que em política a retórica é tão importante como os factos. E a verdade é que surgiram declarações, sobretudo nos últimos dias e a propósito de Manuel Pinho, que alteram de forma estrutural aquilo que era o posicionamento ou o guião que António Costa tinha definido para estas matérias, de tentar silenciar qualquer posição do partido relativamente a esse mesmo embaraço. E José Sócrates também tem razão, quanto a mim, quando diz que tenciona aqui terminar um embaraço mútuo, porque era um embaraço para ambas as partes. Era um embaraço para o Partido Socialista, porque estas acusações são muito graves, atingem, no caso de José Sócrates, alguém que foi Primeiro-Ministro. No caso de Manuel Pinho, as suspeitas são também muito complicadas de explicar e, portanto, o Partido Socialista ficaria sempre aqui perante o embaraço relativamente, em particular, aos partidos que o opõem. E quando Rui Rio fala do caso Manuel Pinho, isso certamente que criou um sentimento de culpa e, ao mesmo tempo, de responsabilidade acrescido. Mas era um embaraço também para José Sócrates, que sucessivamente, e ouvindo aquilo que, na sua perspectiva, era um silêncio incompreensível do Partido Socialista, do seu partido, relativamente àquilo que ele considera ser um jogo injusto, em que as fugas de informação ou tudo aquilo que está envolvido neste processo deveria já ter sido denunciado pelo Partido Socialista. E, portanto, isto é uma clarificação e, de alguma maneira, desse ponto de vista, é confortável para o Partido Socialista. Agora, há uma outra figura, para além do elefante no meio da sala, que é a figura utilizada por Manuel Alegre, que é a Caixa de Pandora. Isto é, não sabemos, no momento em que ela é aberta, o que é que vai surgir, porque estamos agora a falar de Manuel Pinho, que era outra das figuras que andava à volta de José Sócrates, mas sabemos que à volta de José Sócrates estavam também outras figuras que agora estão à volta de António Costa e que eventualmente poderiam saber do que se passava. Ricardo, quando ouvimos Manuel Alegre dizer isto, que foi aberta a Caixa de Pandora, devemos deduzir que, ao estarmos a 3 semanas do Congresso, dificilmente o PS se vai livrar do passado, ou seja, José Sócrates e Manuel Pinho, pelo menos até lá, vão alimentar a discussão política e vão certamente também, na tua opinião, condicionar o Congresso, no sentido em que há várias figuras do PS que mesmo depois desta tomada de posição continuam a apoiar José Sócrates, dizendo que ele foi condenado em praça pública e que tem direito a ser julgado primeiro pela Justiça antes da política? Sim, tu tocaste aí num aspecto que me parece importante. É preciso não esquecer que dentro do Partido Socialista há setores influentes que estão claramente ao lado de José Sócrates, que não entendem estas demarcações que agora alguns dirigentes têm apresentado. Isso estará presente no Congresso. Não digo que vá condicionar a reeleição de António Costa, certamente que não. Não digo que vá condicionar a atuação de António Costa enquanto Primeiro-Ministro, também me parece que isso não acontecerá. Agora, será um tema durante o Congresso e das duas uma. O António Costa, com a habilidade que lhe reconhecemos, aproveita este momento para fazer uma clarificação e até um reforço daquilo que é a credibilidade do partido, ou então, como Manuel Alegre deixa a entender, pode estar-se aqui a abrir um precedente complicado. No momento em que se começar a refletir sobre aquilo que foram os tempos de José Sócrates, as figuras que andavam à sua volta e que nós imaginamos que não deveriam desconhecer por completo, pelo menos quanto mais não fosse, estas suspeições
que agora vieram a público, e desde logo António Costa estava nesse rol de figuras à volta de José Sócrates, então aí poderá haver um problema acrescido para o Partido Socialista e a vida pode complicar-se. Este dilema, de alguma forma, estará presente no Congresso, será um dos aspectos que os socialistas terão que deixar muito claro para depois desse conclave. José Sócrates é conhecido pela sua teimosia, por ser também um resistente, muitas vezes, contra ventos e marés. Não te surpreende esta atitude nesta altura? Estamos aqui perante uma tentativa de antecipar uma eventual expulsão e, ao mesmo tempo, como disse Ana Gomes, seguir uma estratégia de defesa que aponta para a vitimização numa altura em que está a ser abandonado por alguns dos seus indefetíveis. Temos o exemplo, por exemplo, de João Galamba. Sim, ele vê o calendário a avançar e vê que está já há uma acusação, que era uma situação que até há pouco tempo não existia, e há agora a premência da possibilidade de um julgamento. E esse julgamento será particularmente penoso para José Sócrates. Ele sabe que nessa altura dificilmente o partido de que foi presidente, de que foi secretário-geral, estará ao seu lado nessa situação. E, portanto, este romper de corda é de alguma forma inevitável. Podemos aqui estranhar o timing na véspera do Congresso, mas a verdade é que houve também aqui alguma coisa que o justifica, que é este caso Manuel Pinho, que veio acelerar aquilo que é essa demarcação do Partido Socialista relativamente a estas matérias. Agora, como tu dizes, José Sócrates é uma pessoa teimosa, determinada, e isto pode, esta desfiliação pode agora criar um outro problema ao Partido Socialista, é que agora José Sócrates sentir-se-á muito mais liberto para fazer acusações para o seu próprio partido, até em termos políticos, e já percebemos que José Sócrates, para além deste desagrado relativamente ao seu processo judicial, tem também algumas divergências relativamente à condução política de António Costa, e agora, que já não está dentro do Partido Socialista, ele poderá ser uma voz mais incómoda para o atual secretário-geral. Ricardo, uma última questão muito rapidamente, estamos no final do nosso tempo. Há um desafio nesta altura para os partidos, que é criarem os mecanismos suficientes para que estas situações e outras semelhantes, como aconteceram em outros partidos, nomeadamente o PSD, não se venham a repetir, em especial naqueles partidos que têm capacidade para chegar aos lugares do poder mais alto, ou seja, ao governo. Sim, mas o que não faltaram foi pretextos ao longo dos últimos anos e vimos muito pouco a ser feito. Em termos de leis, eventualmente houve avanços. Carlos César mencionou alguns em que o Partido Socialista teve um papel ativo, o PSD também o fez. Enfim, todos os partidos têm dado contributos que, em termos de legislação, têm permitido uma maior transparência. Agora, nós vemos estes casos a continuar a repetir-se e vemos, sobretudo, da parte da classe política, um corporativismo na defesa destes casos em que há alguma incompreensão da opinião pública em relação a privilégios e abusos de privilégios dos políticos. Veja-se ainda agora esta questão que a própria RTP está a lançar de deputados que alegam estar a viver longe de Lisboa apenas para poderem ter um reforço do seu salário. E vemos muito pouco a ser feito naquilo que é a evolução desses mesmos casos. Obrigado, Ricardo Jorge Pinto, a comentar aqui o abandono do PS por parte de José Sócrates, que entregou também o cartão de militante do partido.